Grata oportunidade, por sua bondade e misericórdia, nos permitir estar aqui hoje. Louvo a Deus por isso. Quero trazer aqui a paz do Senhor do setor 14, Jardim Ângela. Transmitir aqui um abraço ao pastor Marco Almeida, ao pastor Davi, a todos os obreiros, a todos os irmãos. Recebem a paz do Senhor, irmãos? Amém? Amém. Estamos aqui do lado, setor 14. Estou aqui com a minha família e querido amigo Gabriel. Parabenizo o Madé. Irmãos, sem demagogia, não quero usar aqui de malabarismo de palavras e gerar emocionalismo, mas eu nunca vi em toda a minha vida jovens cantar desse jeito. Nunca vi. Como diz o jargão jurídico, com todas as venhas ao setor 14, irmãos, eu nunca vi um negócio desse aqui. Nunca vi. Que Deus abençoe vocês, conserve vocês nessa alegria, nessa graça, nesse fervor, porque é contagiante. E a presença de Deus é visível sobre a vida de todos vocês. Que Deus abençoe. Me sinto honrado pelo convite e estamos aqui para cultuar o Senhor. Sem perdermos tempo, abra sua Bíblia no tema proposto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Eu quero ler do verso 14 até o verso de número 21. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Está escrito assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Madeb, Cidade Pava, irmãos, nós lemos aqui esses versículos que o apóstolo Paulo nos deixou registrado na sua carta à igreja de Éfeso. Essa igreja, ela foi fundada após um período de 3 anos que Paulo permaneceu nessa cidade. O apóstolo Paulo sai da cidade de Corinto e vai a Éfeso. E após 3 anos esta igreja é fundada. De Éfeso, o apóstolo Paulo parte para abrir as demais igrejas na Ásia Menor. Esta igreja, ela tem algumas características que são importantes para nós entendermos o porquê de algumas expressões e algumas falas do apóstolo Paulo nesses versículos. O apóstolo Paulo está preocupado com a igreja no que se diz respeito ao amor fraternal. A preocupação do apóstolo Paulo com esta igreja não é doutrinária, até porque esta carta
ela se divide em duas partes. A primeira parte é um conteúdo doutrinário, e a segunda parte desta carta vai tratar sobre admoestações e advertências que o apóstolo Paulo dá a esta igreja. Esta igreja, ela não aparenta ou não desperta qualquer preocupação do apóstolo Paulo quanto à doutrina, porque se nós pegarmos e observarmos na história desta igreja, os pastores que esta igreja teve, seu fundador, o apóstolo Paulo. Quem foi que pastoreou esta igreja após o apóstolo Paulo? João Evangelista. Depois de João Evangelista, quem é que está pastoreando esta igreja também? O amado discípulo Timóteo. Então esta igreja não tem deficiência doutrinária. Esta igreja não tem limitações quanto ao conhecimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo faz questão de elogiar esta igreja. Ele elogia pela sua robustez em defender as verdades da palavra. Esta igreja recebeu bons ensinamentos, por que não dizer os melhores da sua época? Porque é de Éfeso que as demais igrejas vão surgir: Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. As demais igrejas são todas amparadas doutrinariamente pela igreja de Éfeso, que é de Éfeso que João escreve o seu evangelho, o evangelho de Jesus escrito por João. João escreve as suas cartas, também as cartas pastorais da igreja de Éfeso. É uma igreja que doutrinariamente tem a sua característica primordial e principal. Todos nós, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã, do exercício do nosso cristianismo e do nosso ministério, teremos muitas características, mas quanto representantes do Senhor, quanto embaixadores do reino, como chama o apóstolo Paulo, nós devemos ter algumas características que são preponderantes. São características que de início já deve dizer quem nós somos, a quem pertencemos, por que estamos aqui, para que estamos aqui, qual é o nosso propósito, qual é a nossa finalidade, qual é o nosso objetivo. Todas as características que são inseridas em nós pelo Evangelho deverão ser apresentadas por onde passarmos. O apóstolo Paulo destaca nesta igreja, no conteúdo doutrinário, dizendo: vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas o Evangelho da graça de Jesus os ressuscitou. Vocês são salvos pela graça, vocês são resgatados pela graça mediante a fé, que não vem de vós. Vocês não produziram a fé salvadora. A fé salvadora foi colocada em vós pelo Senhor na pregação do Evangelho. Vocês foram alcançados. É um dom de Deus, e ninguém deve se arrogar como merecedor deste dom. É um presente. Pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido. Paulo, escrevendo a Tito, disse: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quem é graça? É Jesus Cristo. Não há nada que eu faça de melhor para que Deus me ame mais. Mesmo eu querendo ser legalista, não há nada que eu faça de melhor para que Deus me ame mais. E não há nada que eu faça de pior, sendo fraco, debilitado, cheio de limitações e defeitos. Não há nada que eu faça de pior para que Deus me ame menos. Se todos são amados por graça, ninguém é melhor do que ninguém. Ele, Paulo, escrevendo Romanos, disse: Deus encerrou todos os homens debaixo de condenação e de juízo, para de igual modo usar de graça e misericórdia, bondade e benevolência para todos. Se estamos aqui é porque a graça nos alcançou. Se estamos aqui é porque Cristo lembrou de mim e de você na cruz do Calvário. Seu sangue nos alcançou, sua
graça nos abraçou, o seu sangue nos lavou, temos o nome escrito no livro da vida, somos a noiva do Cordeiro, povo santo, povo remido, lavado, separado, identificado, carimbado, que tem o passaporte pronto para quando o céu abrir, estarmos nas nossas residências eternas no céu, com Cristo, a glória. Aleluia. Paulo diz: vocês são amados por graça. Mas quando chega no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja do Senhor, que é composta por uma variedade de pessoas. Não há um padrão. O único padrão que há na igreja do Senhor é a palavra, a doutrina e o mandamento da lei de Deus. Ninguém aqui veio do mesmo berço, ninguém veio da mesma casa, ninguém viveu as mesmas experiências que outros. Cada um de nós foi alcançado de um modo específico. Cada um de nós viveu experiências específicas. Há uma pluralidade de experiências, de conhecimento, de vivência, de valores e princípios na igreja. Mas isto enquanto a indivíduo, mas quanto ao ajuntamento como noiva de Cristo, como povo santo eleito, adquirido pelo Senhor, nós temos uma identidade em comum. E o apóstolo Paulo diz: qual é esta identidade? E a identidade que ele fala e ele chama, ele denomina esta identidade, ele chama de amor de Deus. É o amor de Deus que nos torna iguais. É o amor de Deus que nos torna semelhantes. Semelhantes uns aos outros e no ajuntamento semelhantes a Cristo. O objetivo de Cristo é em nos trazer do pecado, das trevas, nos resgatar e nos colocar aqui dentro, não é somente para que cantemos, para que preguemos, para que exerçamos ministérios, dons, vocações, chamados, não é só isso. O objetivo final é para que em mim e em você, Deus produza, molde e espelhe a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Fomos chamados do mundo para a igreja, para sermos semelhantes a Cristo. E ele chama esta identidade única de amor. Ele está em uma situação adversa da igreja, porque Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são quatro cartas, é um grupo de cartas escritas por Paulo enquanto está preso. É um homem que, estando preso, escrevendo a Filipenses, diz aos que estão livres: alegrai-vos. É um preso que está alegrando quem está em liberdade. É o paradoxo do evangelho. O mundo não entende, o mundo tenta olhar com os parâmetros terrenos, confunde, fica doido, não percebe o que acontece. Um preso transmitindo graça, alegria, motivação para quem está livre. O mundo pensa o contrário, o mundo entende do jeito inverso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, está preso, está preocupado com a igreja de Colossos, porque estão introduzindo na igreja alguns apetrechos, como que se o evangelho não fosse suficiente para salvar, para libertar e trazer o homem das trevas para a luz. Estão dizendo: é necessário circuncidar, é necessário guardar as mais de 600 leis judaicas, é necessário se curvar ao farisaísmo, ao judaísmo. E o apóstolo Paulo, de dentro da prisão, escrevendo aos Colossenses, diz: se o evangelho de Cristo não é suficiente para salvar, nada mais é. O evangelho não precisa de muletas, o evangelho não precisa de penduricalhos, o evangelho não precisa de jeitinho, o evangelho não é um produto vencido na prateleira do mercado, que o dono do mercado pega, muda o rótulo, muda a data de validade, coloca novamente, coloca em promoção para ver se alguém vê e compra, para ver se tem dó do produto. O evangelho não é isto que estão falando. O evangelho, como disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Neste evangelho fomos salvos, neste evangelho fomos remidos, nesta palavra fomos libertados.
O Evangelho é o poder de Deus. Paulo, escrevendo de dentro da prisão a Filemão, dizendo: tome cuidado, ame, receba, abrace alguém preso, ensinando quem está em liberdade. Agora ele preso, escreve a Éfeso. E a preocupação de quem está preso com os que estão em liberdade é como está sendo colocado em prática o amor de Cristo entre vós. E agora ele chega à segunda metade da carta. A primeira metade são valores, pilares e princípios doutrinários. Na segunda metade são advertências. E ele pergunta: como está a vivência? Como está sendo praticado o amor de Cristo entre vós? E ele, ao saber que está tendo alguns cismas, algumas divisões, alguns problemas de convívio, diferente da igreja de Atos dos Apóstolos, todos estavam juntos, reunidos, tinham tudo em comum, partilhavam as suas vitórias, as suas dificuldades. Não havia necessidade entre eles. Os que tinham condições abriam mão de bens particulares, depositavam os valores aos pés dos apóstolos, para que ninguém tivesse qualquer privação. Mas em Éfeso está tendo diferença. Gentio sendo olhado de forma estranha por judeu, e judeu sendo alvo de controle ético pelos gentios. O apóstolo Paulo fica sabendo, de dentro da cadeia, poderia orar por si mesmo pedindo a Deus liberdade, poderia orar por si mesmo pedindo a Deus que o libertasse das cadeias, mas ele de dentro da prisão, ele diz: por esta causa, me coloco de joelhos diante de Deus Pai de nosso Senhor. Qual é o motivo, qual é a motivação que faz com que Paulo, preso, dobre os joelhos dentro da prisão para orar pela igreja? É para que o amor de Deus abunde entre aqueles que foram remidos. E eu oro, me coloco de joelho diante de Deus por vós. Quem é este Deus? É o Deus que toma nome de toda a família que está no céu e na terra. Ele está dizendo: eu estou indo orar porque ninguém é melhor do que ninguém, e todos somos uma família. Ninguém é melhor do que ninguém, porque fomos enriquecidos segundo a riqueza da sua glória. Se há alguém fraco entre vós, eu estarei dobrando os joelhos, para que sejam fortalecidos no poder, mediante ao Espírito Santo no homem interior. Ele está repetindo as mesmas palavras que ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, dizendo: mesmo que este homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. E orando a Cristo, para que no coração de vocês, pela fé, sejam alicerçados em amor, a fim de poderes compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade deste amor. Paulo, ao falar de largura, de comprimento, de altura e de profundidade, ele está falando das dimensões da realidade física. São as 4 dimensões que a vida física, aquilo que se vê, aquilo que veio a ser criado pelo poder da palavra de Deus, é medido. A realidade física é medido pela largura, pelo comprimento, pela altura e pela profundidade. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Deus alcança todos os lados. O amor de Deus vai às mais profundas baixezas. O amor de Deus é mais alto do que o último dos céus. O amor de Deus é mais largo do que as medidas e as extremidades do universo.
não há quem fique de fora, não há quem seja desprezado, não há quem não seja alcançado. O amor de Deus alcança quem está na favela, alcança quem está no palácio. O amor de Deus alcança o mais pobre até o mais rico. O amor de Deus alcança o que está em cima e ao que está embaixo. Todos são atingidos pelo amor de Deus. Como eu disse, a igreja, ela é um retalho de histórias, é um retalho de experiências. Se nós dermos o microfone, alguém vai dizer, eu fui viciado em drogas. Alguém vai dizer, eu fui um estelionatário. Eu fui um prostituído, eu fui um ladrão, eu fui um homicida. A igreja é um retalho de histórias e experiências, mas algo torna todos iguais. É só na igreja que você vê um rico sentado ao lado do pobre e abraçar e dizer, você é meu irmão. É só na igreja que você vê um juiz sentado ao lado de um ex-condenado e dizer, você é salvo pelo sangue do Cordeiro. Eu não sou melhor do que você. Você é como eu, de carne e osso. Fomos alcançados pelo sangue, lavados pelo sangue, santificados pelo sangue, salvos pelo sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. O sangue de Cristo acaba com os deméritos, e o sangue de Cristo acaba com os privilégios. Ninguém é igual a ninguém nas suas experiências, mas quanto ao amor e a graça, somos iguais. Ninguém é feito de espírito aperfeiçoado. O único perfeito está sentado no trono. Os seus olhos é como chama de fogo, a sua face é mais forte que o sol do meio-dia. Ninguém é melhor do que ninguém. Se ficar sem tomar banho durante 3 dias, cheira mal. Se não passar um desodorante, um perfume, ninguém é melhor do que ninguém. Pode morar no mais suntuoso palácio, vai cheirar mal se não toma banho. Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode morar na favela, você pode estar morando embaixo da ponte, mas se a graça de Deus está contigo, a ponte, ela vira um reino, ela vira um céu, porque a graça de Deus torna os homens diferentes. Esta é a realidade do Evangelho. O Evangelho acaba com os privilégios e também destrói os deméritos. E é por causa disso que este apóstolo preso vai orar dentro da prisão. E ao falarmos sobre oração, foi cantado aqui sobre oração. É um momento de guerra, em que cada um de nós é conhecido no céu, pela intensidade em que guerreia com Deus em oração. Nós não somos medidos pelo nosso nível de teologia, não. Deus não nos conhece pela quantidade de diplomas. Deus não nos conhece pelo bacharel, pela pós-graduação, pelo mestrado, pelo doutorado e pelo pós-doutorado. Deus não nos conhece pela livre docência. Deus nos conhece pela nossa insistência e guerra espiritual na oração. Aí é que Deus nos conhece. E a intensidade das nossas orações são medidas de acordo com as necessidades. Porque subentende-se que quem não ora não tem necessidade alguma. Porque o que é oração, senão um atestado de incompetência? A igreja é cheia de incompetentes, ninguém pode fazer, só Deus pode. A igreja é cheia de incompetentes, ninguém consegue, só Deus consegue. A oração é atestado de incompetência, porque quando eu dobro o joelho, eu não dobro o joelho já dizendo, eu estou aqui, eu sou tal, tenho nome, tenho carteira, tenho crachá, não. Quando dobramos os joelhos, a primeira coisa que nós dizemos é, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim. Olha o atestado de incompetência. Estou aqui não é pelas minhas forças, estou aqui é pela tua graça. Se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria vivo, estaria abaixo de 7 palmos da terra. Olha o atestado de incompetência. Eu não sei, tu sabes. Eu não posso, tu podes.
habilidades. Eu não sou, tu és. É atestado de incompetência. E à medida em que as necessidades surgem, as necessidades, as tribulações, as angústias, nos colocam de joelhos diante de Deus. Nós cantamos um louvor da harpa que é maravilhoso. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Deus, para extrair o melhor de nós, Deus nos coloca de joelhos. Deus, quando quer resgatar do nosso coração vazio, às vezes seco pela correria da vida, e que tudo é importante menos a comunhão espiritual, sabe o que é que Deus faz? Nos coloca de joelhos. Deus, ao nos colocar de joelhos, Ele vai dizer: vou fazer você enxergar o que você não estava enxergando, vou te mostrar o que você não estava vendo, vou fazer você sentir o que você não sentia. Dobra o joelho, se curva, olha para mim, reconhece a minha glória, minha divindade, minha soberania. Eu sou, tu não pode, eu posso, eu te faço fazer. Tu não sabe, eu te mostro. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração, a oração. E Deus, ao nos colocar de joelhos, o que é que Deus faz? Deus nos faz enxergar quais são as verdadeiras prioridades. Prioridades essas, não no olhar humano e terreno, mas no olhar do andar de cima. No olhar e nos parâmetros do céu. Quem está de joelho dobrado enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Matthew Henry disse que a oração é a parteira da misericórdia. O que nos tem feito cair de joelhos? O que nos tem feito cair de joelhos? Alguém pode dizer: Deus me fez cair de joelhos por causa de uma enfermidade. Alguém pode dizer: Deus me fez cair de joelhos por um filho perdido. Alguém pode dizer: Deus me fez cair de joelhos por um parente perdido. Todo joelho se dobrará. Paulo ora. E agora o que o faz cair de joelhos dentro da prisão não é a sua própria liberdade, é que o amor de Deus esteja abundando na igreja. Este homem disse: não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque cheguei fora de tempo. Persegui a igreja de Deus, encerrei muitos nas prisões, açoitei a muitos com poder, vindo do judaísmo, de toda a inquisição do sinédrio. Não sou digno, mas se estou aqui é pela graça de Deus. E agora preso, ele ora para que os irmãos amem uns aos outros. Ele podia chorar pela sua liberdade, mas é a mesma prisão que o faz escrever a Filipenses dizendo: para mim o viver é ganho, mas o morrer é lucro. Não sei o que quero mais, se permanecer vivo e continuar avançando as fronteiras e alargando as estacas do Evangelho. Se for interessante, permanecerei. Mas se Cristo me chamar, que glória indizível está com aquele que me chamou das trevas para a sua luz.
Ele agora ora para que os irmãos amem uns aos outros. Só tem uma causa que fez este homem dobrar os joelhos dentro da prisão. É o derramamento do amor de Deus. É o derramamento do amor de Deus. Porque é só o amor de Deus que vai dar alicerce. É só o amor de Deus que vai arraigar os corações. É só o amor de Deus que vai fazer abundar toda a graça em largura, em comprimento, em altura e profundidade. Resultará em plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre Cristo, ele disse: em Cristo reside toda a plenitude da divindade. Deus em sua plenitude estava e está manifesto na pessoa de Jesus. E quando ele diz que o amor de Deus, abundando na igreja, atingindo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, gerando enraizamento, será a plena manifestação da presença de Jesus na igreja. Ele poderia dizer que a presença de Jesus é destacada na igreja pela doutrina? Poderia. Ele poderia dizer que a plena manifestação de Jesus poderia ser na igreja em distribuição de dons? Poderia. Ele poderia dizer que a manifestação plena da divindade de Deus na igreja entre os santos poderia ser a distribuição de ministérios? Poderia. Mas ele destacou que há uma característica preponderante que vai ultrapassar, vai crescer mais, vai brilhar mais, vai aparecer mais do que dons, vai aparecer mais do que virtudes, vai aparecer mais do que ministérios, vai aparecer mais do que cargos, vai aparecer mais do que qualquer desenvoltura espiritual. O que é? É o amor. É o amor. É o amor. Aí o apóstolo Paulo vem e destaca: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu poderia dominar todas as línguas. Este homem falava no mínimo 5 línguas. E ainda que eu falasse, isso não seria sinônimo de relevância diante dos céus. Seria como um metal fazendo barulho sem sentido. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Ele falou de atribuições humanas, falar em muitos idiomas. Ele vai falar agora de atribuições espirituais, porque ele vai falar: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse até o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada feito. Ele está falando tudo aquilo que a humanidade pode produzir, se não for baseado no amor de Deus, é vão. Tudo aquilo que o homem tiver de virtudes espirituais, se não for baseado em amor para atuar, é vão. Tudo aquilo que o homem tiver de bens e posses e toda a desenvoltura que ele puder realizar com as suas condições intelectuais, físicas, financeiras, se não for baseado em amor, nada vale. O que isso quer dizer? Você tem que amar o cargo que Deus te deu, mas tem que amar também as pessoas para o qual você foi colocado para trabalhar. Você tem que amar a pregação, mas tem que amar também os ouvintes da sua pregação. Você tem que amar cantar, mas tem que amar as almas que estão ouvindo você cantar. É o amor de Deus para pregar e para abraçar. É o amor de Deus para cantar e abraçar. É o amor de Deus para pregar e abraçar. É o amor de Deus para cantar e abraçar. É o amor de Deus para liderar e abraçar, para reger e abraçar, para
amor de Deus. Tanta esta realidade de repreensão, que lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso aparece mais uma vez. E a repreensão qual é? Vocês são bons de doutrina. Éfeso, vocês tiveram os melhores pastores. Vocês tiveram conhecimento teológico e bíblico. Mas está na hora de voltar ao primeiro amor. O que isso significa? Que a lei, ela pode matar também. O conhecimento pode matar também. A desenvoltura pode matar também. Mas o amor. O maior pregador da existência desceu do céu. Aleluia. E ele não desceu falando palavras difíceis. Ele não desceu abrindo todo o seu leque de conhecimento como Deus. O apóstolo Paulo escrevendo Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se achando em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Se ele já era Deus e decidisse não se esvaziar e permanecer como Deus, ele não usurparia nada, porque usurpar é ter ou atribuir para si aquilo que é do outro. E Deus, como Jesus, o Filho, já tinha a glória do Pai, co-eterno como Pai, coexistente como Pai, poderoso como Pai. E se ele não abrisse mão da sua glória e permanecesse lá, ele não usurparia nada, porque ele já era Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a figura de servo, se sujeitou à morte, e a morte de cruz. Qual foi a maior pregação do maior pregador? Foi o amor, derramando o seu sangue no Calvário, sem abrir a sua boca. Ele não abriu a boca, ele não falou, ele não discursou, ele não abriu conhecimento, ele não falou palavras. Ele derramou o quê? Conhecimento? Não, derramou sangue. Ele derramou lei? Não, derramou sangue. Ele derramou rudimentos? Não, ele derramou sangue, derramou graça, derramou favor, derramou misericórdia, derramou. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Espera aí, desceu da glória, não tinha nada a ver com os meus pecados. Se isto não for amor, não faz sentido. O céu não é real. Se isto não for amor, tudo perde o valor. Se isto não for amor, porque Deus amou, porque Deus amou, porque Deus amou, porque Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal, de tal, de tal. O que é o de tal não dá para medir, o que é o de tal não dá para entender. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que o jardim, o jardim fosse estabelecido. Ele fez brotar vida onde havia morte. É por isso que o Cidade Pava existe.
Nós estamos aqui porque cremos. E ao crermos fomos alcançados. Mas como? A realidade. Foram alcançados em amor, congregados. Não faz sentido estar congregado e perder o amor para o qual foram resgatados. E Paulo está preocupado, e o próprio Senhor, em Apocalipse, tenho porém contra ti, vocês resistem os nicolaítas, muito bem. Vocês resistem os maus e infiéis, muito bem. Mas precisa voltar. E ele se dobra dentro da prisão. Não tenho nada mais importante para orar. Paulo, não é a tua liberdade não, é o amor de Deus lá entre eles. Não é para que as celas se abram, não, é o amor de Deus derramado entre eles. Que eles se amem, que eles se complementem, que eles se abracem, que eles se tolerem, que eles se respeitem, que eles se autocomplementem em mutualidade espiritual e humana. Aquilo que eu não tenho, você tem, é por isso que você me complementa. Aquilo que você não tem, eu tenho, é por isso que eu te complemento. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós só vivemos juntos. Ele vai orar. E como diz o provérbio pentecostal, oração de crente tem perna e anda, tem asa e voa e chega ao trono de Deus. Ele dobra o joelho diante de Deus Pai. E para Deus, crente fiel não tem oração esquecida. Crente fiel não tem oração não ouvida. Crente fiel não tem oração deixada em stand-by para segunda-feira, depois que o turno abrir. O céu não tem turno, o céu não tem relógio como a gente tem, não tem semana, meses, anos, séculos e milênios como a gente tem. O céu é uma realidade permanente. A oração está chegando, ele está respondendo. A oração está subindo, ele está mandando resposta para baixo. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Tem crente que acredita aqui. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão. Tá difícil, irmão, dobra o joelho. Tá difícil, irmão, dobra o joelho. O diagnóstico do médico foi infeliz. Dobra o joelho. Calma, Daniel, não tenha medo não. Desde o primeiro dia em que tu te aplicaste a dobrar os teus joelhos diante de Deus, a tua oração foi ouvida. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, não. Daniel pode dormir, aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante esta noite foi só. Crente dentro da prisão vive glória e unção. Crente dentro da prova mais profunda vive uma paz que o homem mais rico desta terra não imagina.
Enquanto ricos estão indo para o centro de São Paulo, subindo os elevadores e escadas do edifício Itália para se jogarem, os crentes estão descendo no joelho, estão descendo na oração. Enquanto o ímpio olha toda a movimentação geopolítica do planeta, fica preocupado com guerra, o dinheiro está desvalorizando, está ficando difícil. O ímpio, ele arranca os cabelos, o crente olha para o céu e abre o sorriso dizendo: ele está vindo aí, está chegando o dia da redenção, está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas pregador, a oração de crente funciona. Olha você aqui. Você acha que chegou aqui com as suas forças? Engano seu. Tem joelhos dobrados com o teu nome, tem joelho dobrado com a tua vida. Você está aqui é fruto de oração, é fruto de intercessão, é fruto de guerra espiritual. Enquanto você vai trabalhar, tem alguém dizendo: Jesus acompanha ele, Jesus guarda ele, Jesus abençoa ele. Enquanto tu está com a luta travada no teu casamento, dentro da tua casa, a irmã do círculo de oração, que você não sabe nem o nome, não sabe nem a cor dela, não sabe o tipo de cabelo, de roupa, ela lembra de você e de Jesus. Entra lá, arranca toda a ciranda do diabo. A casa te pertence, o casamento é teu, a família é tua. Enquanto todos estão aqui bonitinhos de paletó, até chegarmos aqui, anjos do céu nos cercaram com espadas de fogo, espadas de poder, porque tem gente orando dizendo: Jesus, segura na mão do pastor, Jesus, acampa os teus anjos ao redor do carro dele, Jesus, os obreiros do púlpito, pega eles pela mão, sustenta com a tua misericórdia e com a tua graça. Fala, Daniel, o que aconteceu é que eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Mas uma coisa eu sei: se eu orar, glória! Promessa linda de Deus. Promessa linda de Deus. Vem aqui, Luciano. Luciano, vem aqui que você vai cantar uma hino. Aleluia! Vocês aguentam ainda? Aguenta ainda? Aguenta mais unção aí? Aguenta mais? Aguenta? Aleluia! Oh, aleluia! Vamos continuar o hino. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder.
aquela noite o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. Pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, é o meu Deus que vai agir. Ele vai entrar na cova e o leão vai ter que dormir. Daniel caiu na cova. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: Daniel, o que aconteceu aí na cova? Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. E em cada volta que o leão tava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei. Durante essa cova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dentro em cima do leão. E durante aquela noite foi o Senhor Jesus que estava lá. Ele está aqui também. Aleluia! Tem milagre na casa hoje. 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 Aleluia. Nós vamos orar e encerrar esse trabalho. Mas dá até dó, irmão. Porque tem milagre na casa hoje. Tem uma irmã aqui, cabelo loiro ali. Faz assim, irmã. Lá atrás. Você que tem o cabelo loiro até aqui, faz assim com a mãozinha assim, ó. Tem milagre na tua vida hoje aqui. Deus está ouvindo a tua oração. E Deus diz: eu vou entrar. Você crê nisso? Levanta a tua mãozinha assim e fala: tomo posse. Deus está entrando com providência. Aleluia.
Deus está entrando com providência, irmãs. Deus está entrando com. Ei, irmã, o leão vai calar, a ameaça vai sair. O que Deus está dizendo é: a ameaça vai cair por terra. Eita! Tem alguém que gostaria de estar aceitando Jesus nessa noite? Aleluia. Tem alguém nessa noite que está aqui ouvindo a palavra de Deus, entrou aqui e gostaria de entregar a sua vida? Levanta a sua mão assim que eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém para o Senhor nessa noite? Tem alguém que está fora dos caminhos do Senhor? Você era crente, mas você entristeceu, você saiu da presença de Deus, e nessa noite, nesse fogo do céu, seria um marco para a tua vida. Levanta a sua mão assim, ó, eu quero orar por você. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. É hoje, é hoje. Hoje eu disse para os irmãos que essa unção nessa casa vai jorrar para o lado de fora. Quem já ouviu eu falar isso? Grave isso, irmão. Não falei para agradar ninguém não, porque você ainda vai entender que quem fala aqui é o Senhor. É Deus que fala. Para aqueles que deixam Deus usar. E eu deixo, eu dou lugar. Essa unção vai jorrar para o lado de fora. Vai jorrar. E o irmão, antes de começar a falar, ele teceu um elogio para a mocidade. E não foi humano não, é o Espírito Santo falando: vocês estão adorando a Deus de coração. Existe diferença. Tem mais gente aqui que você podia aproveitar a oportunidade. Ah, pastor, eu não vou. Presta atenção. Não é ameaça, é uma realidade. Satanás está reinando no reino das trevas, não na igreja, não no Baleia. Não, na nossa vida ele não reina. Ele reina lá fora, e quem está fora dos caminhos. Satanás não tem autoridade de tocar em mim se Deus não deixar. Nem mim e ninguém aqui dentro. Mas se você estiver fora, autoridade. Você sentiu a presença de Deus aqui dentro, Deus falou com você, mas você precisa tomar a decisão. Veja aqui que Jesus é interessante, né? Ele não obriga ninguém. Quem está aqui obrigado? Ninguém. Quem está aqui com prazer, com alegria? A decisão é tua. Aleluia. É quem quiser, vem. Quem quiser, tome da água. Quem quiser, desfrute da salvação. Quem quiser, aleluia. Aleluia. Você quer ter transformação de vida? É Jesus. Você quer ter saída para a sua vida? É Jesus. Você quer perdão para os pecados? É Jesus. Você quer ter paz? É Jesus. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite, te convidando de braços abertos. Vem, filho, vem, vem, vem.
Vem, vem. Que as correntes do inferno quebra agora em nome de Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, isso é momento de libertação, irmão. Há momentos que as pessoas não têm força, mas o Senhor entra. Essa unção despedaça jugo. Tem mais. Tem mais. Deus tem vida nova para você. Aleluia. Tem vida. Tem alguém na galeria? Ai, teu coração está ardendo. Você sabe que você tem que vir, mas você está segurando. Aleluia. Som. Quanto tempo vai precisar ainda para você? Quantas vezes Jesus fechou a porta da sua sepultura? Quantas vezes Deus te deu o livramento para você estar aqui? São oportunidades. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Deus abençoe. Manda um grande abraço para o meu amigo pastor Marcos Almeida. Podemos encerrar, Lazar? Então deixa eu orar primeiro. Ele vai fazer o agradecimento para não quebrar o clima. Fica de pé, irmão. Estenda a sua mão aqui, porque tem almas na casa que Jesus está chamando. É isso que alegra o céu, irmão. É isso que alegra o céu. É isso que alegra o céu. Aleluia. Querido e amantíssimo Deus, estenda sua mão e ora comigo. Jesus, houveram decisões e eu creio no milagre. Eu creio que essa unção derramada aqui seja derramada sobre, Senhor, essa jovem, Senhor, vai quebrando, vai derrubando, quebra agora, Senhor, rompe todo pacto maligno, seja quebrado agora, toda aliança seja quebrada agora, porque ela levantou a mão, aleluia, e quando ela levanta a mão, os pactos com Satanás são quebrados. Uma nova vida, Senhor, se deslumbra, se abre para elas agora. O leão vai ter que jejuar, a ameaça vai cair por terra, o milagre chega, a bênção chega, no nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse trabalho lindo, no nome de Jesus. Só um minutinho ainda, ele vai fazer um agradecimento e nós já vamos embora. Aceite um minutinho só, por favor, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Coisa linda. Aquilo que nós propomos em nosso coração e pedimos a Deus para que Ele fizesse em nosso meio. Deus, Ele realizou o desejo do nosso coração. Você pode glorificar Deus por isso? Eu confesso, irmãos, que não sei por quanto tempo mais estarei na UMADEB, à frente deste trabalho, mas eu posso dizer com toda firmeza e alegria no coração que eu me sinto, irmãos, hoje realizado com a UMADEB setor 65. Eu amo todos vocês que abraçaram a causa, consagraram conosco, oraram juntamente conosco, foi para cima, para que o melhor para Deus fosse oferecido nesta noite, pastor. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Amém?
Eu quero agradecer o nosso companheiro que aceitou o nosso convite, o presbítero Josiel, e também a tua família, a tua esposa ali, a Cecília, o filho Mateus e o Gabriel. Cadê o Gabriel? Muito bem, está aqui. Deus abençoe a vida de vocês. A igreja fica feliz com o nosso pregador nessa noite. E a tua família, diga amém. Deus que te abençoe. Glórias a Deus. Olha lá, olha lá. Tem mais gente vindo lá, ó, na galeria vindo. Eu vou orar, porque quando eu oro, porque quando eu oro, tu te revelas pra mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas pra mim, tu te revelas pra mim. Tem mais alma? Alguém que está afastado? Ei, Jesus falou contigo nesta noite. Quem sabe esta é a última oportunidade. Eu não posso dizer isso, mas quem sabe? Se você está aqui nesta noite, não resista à voz de Deus na tua vida. Sai agora, vem à frente. Aproveita essa oportunidade. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas pra mim. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, irmãos, por essa alma que está voltando para os caminhos do Senhor. Estava afastado, mas hoje Jesus tocou no seu coração. Senhor Deus, Pai querido, maravilhoso Pai, nós te amamos, nós te glorificamos e te agradecemos por esta vida, Senhor, que estava perdido, estava desarraigado, mas hoje teve um encontro novamente contigo, ó Deus. Está aqui nos teus braços novamente, com o teu nome, Senhor, voltando para o livro da vida, para herdar a salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tu te
buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas, tu te revelas. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Serias de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? É muito forte, irmãos. É muito forte, pastor.